Deputado federal por São Paulo, pelo PL de São Paulo, Dom Luiz Felipe de Orleans e Bragança, conversando conosco aqui na Rede Brasil de televisão. Deputado, o senhor é monarquista, hein? Sou ainda monarquista. Não posso dizer ainda, né? Sempre fui. Sempre foi, desde Sempre pequeno. fui, desde pequeno. Criança. Mas você vai maturando o seu pensamento político e obviamente que isso vem junto com a família, não poderia ser diferente. Mas, evidentemente, não depende do voto dos monarquistas do Brasil, que eu tenho a impressão que são minoria no país, não é? Sim, sim. Ainda é um movimento minoritário. Não tenha dúvida do que eu represento é muito mais amplo. O senhor foi eleito com 120 mil votos 120, aqui em São Paulo. Exato. Eu acho que o que é talvez o rompimento aqui da minha persona junto ao público é que eu represento alguns avanços em termos de reformas, não só econômicas, mas também políticas, que me colocam um pouco mais em voga aí com uma parte do eleitorado que não é necessariamente monarquista. Então, é com esses que eu converso bastante, né? E essas reformas eu acho que tem uma necessidade urgente no Brasil. Então, acho que é por isso que eu tenho ganhado aí um pouquinho, tenho expandido talvez aí a minha base de apoio, né? Então, o senhor está em finalzinho de mandato, se preparando para um novo mandato. Está satisfeito com aquilo que o senhor representou? Sabe, o senhor cumpriu com aqueles objetivos que o senhor se propôs há 3 anos e meio atrás? Sim, a verdade é que eu comecei no ativismo em 2014 e desde 2014, junto com os outros ativistas, eu tenho angariado muito conteúdo e quando eu cheguei à minha posição de deputado federal, eu praticamente fiz um download de tudo aquilo que eu havia acumulado nesses 4 anos precedentes como ativista. Então, durante o decorrer dos meus 4 anos, eu fiz diversos projetos, então, do ponto de vista de satisfação, eu estou satisfeito. Eu entreguei tudo, botei tudo na mesa. De ponto de vista de estar feliz, eu agora não estou tão feliz assim, porque eu gostaria de ver os projetos encaminhados e tramitando. Muitos deles tramitaram. Várias reformas tramitaram, vários projetos de lei tramitaram, projeto de reforma tributária, por exemplo, projeto de também reforma dos sistemas de defesa. Agora estou com um projeto de reforma do judiciário, que também está pautando, estou coletando assinaturas para isso. O senhor é do PL, sim. Perdão, eu acabei interrompendo. É o partido do presidente da República. O senhor acha importante que o presidente seja reeleito? Absolutamente importante. Eu quero que o governo dê certo, quero que o governo do Jair Bolsonaro dê certo, apoio o governo do Jair Bolsonaro, fez grandes mudanças no país, positivas, rompeu, eu diria que, se for olhar no espectro assim de... relativizando aqui o que ele foi, ele rompeu com uma narrativa que estava predominante no Brasil. Hoje existe um segmento muito expressivo da sociedade brasileira que se diz conservador, apoia as questões liberais, da livre iniciativa, apoia a propriedade privada, vê como a nossa liberdade está em risco em função das narrativas antigas do século passado que estão sendo aí regurgitadas nesse processo eleitoral. Então, eu vejo que temos que ter, mais uma vez, mais um mandato para solidificar grandes reformas e a gente desarmar grande parte daquelas articulações que existiam, que eram corruptas, corruptoras, que levavam o país à destruição da sociedade, das suas instituições. É isso que eu preciso. Precisamos estabilizar o país. Precisamos de reforma para estabilizar o país e só com estabilidade é que teremos um grande país que sabemos que temos debaixo dos nossos pés. Esse movimento no qual o senhor surgiu na política brasileira tinha um inimigo. O objetivo certo era corrupção. E hoje não é mais. O país mudou? O país ainda tem muita coisa a ser feito nesse campo de corrupção também. O pessoal parece ter esquecido isso, né? Parece. Agora, o que aconteceu também é que, em função do Congresso que nós elegemos em 2018, ele, apesar de há uma grande parcela de deputados que queiram fazer reformas, ainda há um componente muito fisiológico, muito voltado à política das antigas e que quer fazer retroceder aquele momento. Pode ser enquadrado nisso aí? O Centrão pode ser enquadrado? Sim, o Centrão, exatamente isso. O Centrão vive do fisiologismo, vive de fazer acordos espúrios, de se corromper e corromper também. Então, temos uma dinâmica aí, e isso eu diria que é a base majoritária do volume de parlamentares que existem lá. E agora, com mais recursos do fundo partidário e mais recursos do fundo eleitoral, você vai ter deputados do Centrão muito mais bem municiados e descriminalizados para poderem fazer campanha eleitoral. Então, eu diria que a gente está num momento ainda muito perigoso, politicamente dizendo,
porque nós evoluímos em questões políticas. Isso independe do governo, isso não é pauta do governo, o governo não pode até afetar muitas dessas mudanças. As reformas têm que vir do legislativo, a maior parte delas, né? Sobretudo emendas constitucionais que pautam o modelo e o sistema que nos rege. E agora, o que podemos dizer? Nessa próxima eleição, a partir de 2023, nós veremos o Congresso, ou seja, a Câmara e o Senado, com muito mais força, uma força que jamais teve na história do Brasil, até voltando atrás, até o Brasil Império, onde o parlamento é que mandava, né? Então nós temos um parlamento agora que manda, só que não tá correto o seu regimento, porque ele manda, mas ele não tem ônus nenhum de mandar. A gente imagina que o Centrão seria um bloco de sustentação do presidente Bolsonaro na Câmara, né? E o senhor é do partido do presidente e é bolsonarista. Nós vamos continuar conversando sobre isso, deputado. Nós estamos recebendo aqui ao vivo, nessa conversa ao vivo, na Rede Brasil de Televisão, Luiz Felipe de Orleans e Bragança, deputado federal por São Paulo, pelo PL. Conversa ao vivo na Rede Brasil de Televisão. Voltamos já.